Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Daniel Guerra, do PRB. Vamos aqui tratar de projetos que têm permeado o mandato do parlamentar. Vereador Guerra, é um prazer tê-lo conosco novamente. Prazer é todo meu, obrigado pelo espaço e a oportunidade de estarmos mais uma vez com a comunidade de Caxias do Sul falando dos nossos trabalhos. Vereador, a propósito disso, há poucos dias o senhor protocolou um projeto na Câmara no sentido de disciplinar, digamos assim, a chamada propaganda institucional, que envolvam os órgãos públicos do município. O senhor quer que, acompanhado da peça, esteja a informação, acompanhada da peça, a informação sobre o valor de custo. Embora nós tenhamos aí os portais da transparência, tanto a Prefeitura Municipal quanto a Câmara de Vereadores, por exemplo, já tem os seus portais, mas o senhor quer esse valor agregado à própria peça de propaganda institucional. Gostaria que o senhor começasse já detalhando essa proposta. Exatamente, Fábio. Primeiramente, o projeto que protocolamos e defendemos esta ideia, primeiramente é dar mais objetividade, mais clareza do quanto é gasto do dinheiro público com publicidade. Ou seja, hoje, quando um cidadão pega, por exemplo, uma publicidade da prefeitura desta natureza aqui, né? Desta natureza, uma publicidade paga com dinheiro do cidadão, do contribuinte, folha inteira, né? O cidadão não consegue ter a ideia de quanto custa isso, quanto do seu dinheiro foi utilizado. E aí faz com que pensemos, isso aqui é algo necessário, um anúncio de página inteira para dizer o quê? O anúncio diz simplesmente, eu sou de Caxias do Sul, da fé e do trabalho. É a Caxias do Sul, da fé e do trabalho, se transformando na Caxias de todos. Ora, por favor, isso aqui é desperdício do dinheiro público. O cidadão que está em casa não consegue, quando abre o jornal, dimensionar que esse anúncio custou mais de 12 mil reais, quando de anúncio de semana, e no final de semana chega a quase 15 mil reais um único anúncio, que não anuncia nada, que não há nenhuma informação efetiva, não há nenhum caráter educativo ou informativo, e o que há, na verdade, a gastança do dinheiro público. Aí o cidadão tem que ter o direito, Fábio, de saber se aquilo ali é de fato e há algum interesse público. Porque hoje a gente vê vários gastos exorbitantes com publicidade, sendo essas, por vezes, não tendo nenhum caráter de educativo ou informativo. Tem muito mais o caráter de autopromoção daqueles que atualmente estão na administração. Então nós precisamos disciplinar isso. De que forma? Fazendo com que toda a publicidade venha a constar, né, o anúncio, cada peça publicitária quanto custou, e não para na mídia apenas impressa. Se nós olharmos a mídia televisiva, hoje a administração tem feito uma campanha de publicidade num ano que passa de 3 milhões de reais. Olha, é muito dinheiro para uma cidade como a nossa, que tem outras prioridades efetivas que não são atendidas. Então, no momento que o cidadão, por exemplo, vê lá numa propaganda televisiva, nos principais canais aqui da nossa região, que aquela propaganda em horário nobre custou mais de 15 ou 20 mil reais apenas uma inserção, o cidadão vai dizer, vem cá, que tipo de administrador que tem lá na cadeira da prefeitura que pega o meu dinheiro e faz essa gastança? Então, o que a gente vê é, através deste projeto de lei, que tanto abrange a prefeitura quanto o legislativo, é de dar maior transparência ao cidadão, mas também uma ferramenta muito objetiva para o cidadão poder avaliar, enquanto dono do dinheiro público, se aquele dinheiro está sendo gasto de forma equivocada ou irresponsável. Porque um anúncio deste, por exemplo, se com total falta de razoabilidade, né, poderia ser feito num anúncio pequeno,
onde não custaria mais do que 200 ou 300 reais e conseguiria dizer a frase que então a administração pretende informar. Então é nesse sentido que nós precisamos disciplinar esse tipo de publicidade pirotécnica que é feita com a peso de ouro, né? Sendo que efetivamente tem qual o retorno para o cidadão? Praticamente nenhum, Fábio. Então é nesse sentido que fica a pergunta: qual é o interesse público desses tipos de publicidade que não revertem realmente, efetivamente, algo de concreto para o cidadão? E precisamos disciplinar isso, por isso do projeto. O senhor na sua explanação coloca muito o mérito desta ou daquela publicidade, digamos assim, a propaganda institucional. Mas, claro, o cidadão acompanhando quanto custa, ele vai se questionar, né, até que ponto da necessidade ou não. O senhor se inspirou em algum modelo? Porque ouvindo o seu comentário e lendo também a minuta do projeto, eu lembro rapidamente das propagandas durante o período eleitoral, em que os candidatos, os partidos, enfim, fazem lá o uso das suas prerrogativas e nos jornais acontece aquele valor anexado, porque nos meios audiovisuais nós temos a chamada propaganda eleitoral gratuita, que há um acordo com as emissoras pelo poder público e isso sai naturalmente nos espaços. Mas o jornal impresso, por ser não ter concessão pública, ele é basicamente privado, então ali saem os valores anexados às peças. O senhor se inspirou nisso ou houve reclamações ou outros lugares em que já acontece esse tipo de situação que o senhor prevê por meio da sua matéria? Fábio, é uma soma de motivações. Uma delas, sem dúvida, de fato, é esta, de que se um candidato a qualquer cargo que venha a ser, né, vereador, prefeito, deputado, governador, ele tem a obrigação, por determinação da Justiça Eleitoral, de fazer constar em cada anúncio, independente do tamanho deste anúncio, que conste o valor específico do anúncio, ou até mesmo um material impresso, um folder, tem que ter lá a tiragem e tem que ter lá também o valor que custou toda aquela tiragem. Se isso já é uma lei para os candidatos, eu penso que muito mais razão tem o cidadão de ter direito de que, com as publicidades que são pagas com o dinheiro público, que conste este valor, para as pessoas poderem mensurar. O que não se pode é ver essa falta da capacidade de gerenciamento do dinheiro do cidadão, onde se gaste mais de 3 milhões de forma desnecessária, pirotécnica, né, onde o único beneficiário desses tipos de publicidade, que não tem caráter informativo ou caráter educativo, são as agências de publicidade e os donos dos respectivos meios dos quais há a divulgação. Ou seja, o interesse público do cidadão não contempla. De outra forma, a gente vê que falta, segundo a administração atual, recursos para suprir as necessidades na saúde, falta, dizem, recursos para a educação, para suprir as questões de infraestrutura, falta recursos para N situações que estas sim precisariam haver o investimento do dinheiro do cidadão, que ele perceberia o retorno efetivo em serviços. Agora, não dá para ver esse gasto pirotécnico a peso de ouro e não ver efetivamente o interesse público. Então, esse foi um dos motivos da questão também do que já está vigente na questão da justiça eleitoral, né? Então, por maior razão, ser no que é despendido o dinheiro do cidadão, mas também de ter essa transparência que hoje o cidadão pede, né? Que possa obter e saber, né? O que fazem com o dinheiro meu, do cidadão, como é feito, onde é gasto, né? Onde está sendo direcionado esse dinheiro. Então, este projeto, ele é muito objetivo, ele aumenta consideravelmente a transparência e é uma ferramenta efetiva para que o cidadão, quando tem em mãos, seja um anúncio, ou seja um folder, ou seja um anúncio televisivo, ou seja até mesmo um spot de rádio, que ele possa avaliar se aquilo realmente era necessário ou se aquilo de fato não passa de gastança do dinheiro público.
Bom, para que as pessoas entendam, o seu projeto passa a entrar na dinâmica do Legislativo. Também. Ou seja, vai para a Comissão de Constituição e Justiça, onde será analisado a questão da constitucionalidade, se vai receber parecer ou não, de constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade, depois irá para as comissões de mérito e, estando apto para apreciação em plenário, aí sim haverá as devidas discussões, com possibilidade de virar lei ou não, enfim, todo esse debate é acompanhado pelos nossos veículos e as pessoas também podem ir a plenário e participar e acompanhar esse processo todo. Mudando um pouco de assunto, vereador. Fábio, me permite só para, ainda neste assunto, sim. só fazer uma pequena menção. Quanto à constitucionalidade ou não, eu quero expor que este projeto, como não somente este projeto, todos os projetos que este vereador propõe e protocola, ele só protocola quando vê, após uma análise e consulta à assessoria jurídica, de que ele tem viabilidade técnica, que ele tem legalidade e constitucionalidade. Este projeto, pontualmente, a gente tem projetos muito semelhantes que já tramitaram em diversas câmaras do país, foram aprovados, sancionados e já é lei, né? E todos estes tiveram também pareceres de constitucionalidade. Particularmente, eu tenho tido um zelo muito forte no sentido de não protocolarmos quando há qualquer situação de pareceres ou entendimentos jurídicos que venha a ser inconstitucional. Quando é inconstitucional e há flagrante inconstitucionalidade de algum projeto, nós sempre optamos por fazer a indicação ao Poder Executivo. Agora, os que protocolamos, eles são embasados na lei e, por esse motivo, inclusive, nós já subsidiamos a própria Comissão de Constituição e Justiça para que possa exarar, assim como foi exarado em diversas câmaras, a constitucionalidade. Só para que as pessoas entendam, o senhor retoma um debate recorrente em plenário, em que todo o projeto apresentado, ele precisa ter o parecer de constitucionalidade, ou seja, se está de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil. Muitas vezes, matérias que os vereadores apresentam, por um motivo ou outro, há essa avaliação técnica da comissão, atualmente presidida pelo vereador Edson da Rosa, do PMDB, de que não estaria de acordo ou que entraria naquele chamado vício de origem, ou seja, criar atribuições para o município, que não é competência do vereador, ou gerar gastos, enfim. Então há uma seara ali que gera muito debate, por isso o senhor ir nesse tom de esclarecimento. Mas enfim, esse é o debate que quando chegar o momento certamente acontecerá. Até porque, Fábio, nesse sentido é importante esclarecer a população, porque o que não pode se admitir é que a Câmara perca o seu papel principal, que é, além de fiscalizar, é fazer através de leis, que é a ferramenta legal do vereador, as soluções para os desafios da comunidade. Claro. E por vezes se nota nessa questão dos pareceres coisas que têm ocorrido nesta casa que realmente mancham a Câmara de Vereadores. Por exemplo, um mesmo projeto que tramitou semana passada, projeto agora que tramitou essa semana, onde dentro do mesmo projeto, né, teve 2 pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, sendo que o último parecer, né, da outra Comissão de Constituição e Justiça que assumiu veio pela inconstitucionalidade, quando, na verdade, a Constituição nossa é única, né, aplicável em todo o território nacional. O que não se pode é fazer com que ocorra a perda ou a morte de um projeto quando se exara pareceres equivocados, né, de inconstitucionalidade, quando as matérias já são leis vigentes e trazem tantos benefícios para a população de diversas cidades do país. E aqui não poderia ser diferente, mas creio que foi bastante oportuno e esclarecedor também para a população essa matéria. Bom, então fica, como eu vinha dizendo, o projeto vai tramitar pelas comissões até ser apto para o debate em plenário. Mas uma outra situação, vereador, que nós temos procurado fazer no programa é acompanhar o caminho dos projetos dos vereadores e, sobretudo, quando, digamos assim, a tramitação é concluída e vira lei. No seu caso, isso aconteceu recentemente com um projeto de sua iniciativa voltado a garantir a isenção na inscrição de concursos públicos para doadores de medula, que o senhor classificou como redome, criou essa nomenclatura. Como é que foi essa situação de não só ter
virado lei, mas que retorno o senhor tem recebido da população? Já teve oportunidades de ver isso colocado em prática em processos seletivos municipais? Olha, Fábio, é muito gratificante quando, a partir do momento que tu identifica um desafio e que tu, junto com a equipe, elabora projeto de lei que vem a dar uma solução, uma efetiva ação e tramita nas comissões e posteriormente vem a plenário para a primeira discussão, segunda discussão e votação, é aprovado e depois esse projeto passa a ser sancionado pelo prefeito municipal ou, no caso de não sancionado pelo prefeito, volta para a Câmara e passa a ser promulgado pelo presidente da Câmara, passando a ser lei. Isso se o plenário derruba o veto, Perfeito. Quando há situações de veto. Então, o processo Exato, parcial ou total. Né? Mas não foi o caso. Não foi o caso. Então, nesse que tu te referes, ele teve o trâmite com os pareceres de constitucionalidade, legalidade, viabilidade da matéria, teve o acolhimento da maior parte do plenário, foi sancionado pelo prefeito e ele já é lei e já tem trazido benefícios. É muito gratificante nós vermos, por exemplo, este vereador que, com o auxílio da comunidade, com a informação da comunidade, com o envolvimento da comunidade, fazermos os projetos de lei e hoje termos mais de uma dezena de leis vigentes de autoria deste vereador, que na verdade é a autoria de muitas pessoas que fizeram chegar a sugestão. Então, esse dos doadores de medula, ele hoje, além do caráter mais importante, que é o caráter de poder salvar uma vida, né? Onde a estatística mostra que apenas de cada 100 mil inscritos, né? Cada 100 mil pessoas, apenas uma delas é que poderia ter compatibilidade para ser um doador. Então, é gratificante porque esse projeto de lei, em que pese já ter sido sancionado, aprovado e já é lei, foi gratificante porque o último concurso da Prefeitura Municipal, isso num diálogo com a administração, já inseriu essa possibilidade de que os candidatos que estivessem feito a sua doação de 5 ml de sangue lá no Hemocentro, né? 5 ml de sangue, a pessoa passa a receber um registro, um documento, dizendo que ela é uma possível doadora de medula óssea, né? Este documento faz com que ela, no município de Caxias do Sul, tenha a isenção total de toda e qualquer taxa para os concursos no município de Caxias do Sul. A respeito desse último processo seletivo, realmente não faz muito ali, alguns cargos envolvendo a parte de infraestrutura do município. O senhor chegou a fazer um balanço, ter um retorno nesse sentido, porque é aquele chamado ciclo do bem. O sujeito busca a isenção do concurso, acaba ajudando pessoas que por um motivo ou outro precisem da medula. Claro que há uma complexidade toda no sentido da compatibilidade, mas quanto mais pessoas doarem, maiores as chances de que aquele sangue coletado à disposição sirva para alguma pessoa que de fato precise. Chegou a ter uma noção já nesses primeiros momentos da aplicação da lei? Esse processo seletivo, por exemplo, muitas pessoas tiveram esse benefício? Sem dúvida, Fábio, e tu destacou muito bem. Tu faz daí um processo do círculo do bem, né? Como destacávamos anteriormente, o maior mérito desse projeto, a maior grandeza desse projeto é a possibilidade real de uma pessoa salvar uma vida. Então, isso por si só, não há nada mais importante do que isso, né? O gesto da pessoa ir lá doar 5 ml de sangue para ver se há compatibilidade no banco de dados, que não se limita apenas dos dados de cidadãos brasileiros, mas vai para um banco de dados internacional, onde a pessoa, tendo a compatibilidade, passaria a receber um contato para ver se ela aceita ou não a ser doador da medula. E a prefeitura lhe passou alguma prévia nesse sentido? Foi muito positivo, porque do último concurso quase que uma centena de candidatos fizeram uso desta lei. Ou seja, o mais positivo é que nós aumentamos em quase mais 100 pessoas que podem ser compatíveis a ser um futuro doador, e também a questão dos candidatos, né, que por suas vezes estão no momento desempregados, também o círculo do bem de que eles não tenham
que pagar a taxa de inscrição do concurso público. Então, foi muito gratificante, porque quase uma centena de pessoas, isso é muito positivo. Isso também foi positivo por parte do retorno do próprio Hemocentro, né, onde essa forma de lei ajuda também a divulgar, né, essa possibilidade, fazendo com que possamos ter a perspectiva de ter um possível doador e salvar uma vida. Então é muito gratificante isso e fica aqui o convite, né, para que todas aquelas pessoas que pensam em ingressar na vida pública através do concurso público, fica o pedido desse vereador, né, desse cidadão, vão ao Hemocentro e disponibilizem a doação de 5 ml de sangue para poder ser lançado no cadastro de possíveis doadores, né? O procedimento é muito rápido, o atendimento é muito rápido e fazendo apenas com que a pessoa tenha que preencher um cadastro com seu nome, endereço e telefone para um eventual contato. E no mesmo dia, essa pessoa que doou 5 ml de sangue já recebe do Hemocentro um documento. Este documento passa a ser o documento permanente para todo e qualquer concurso no município de Caxias do Sul. Vereadora, não quis interromper o seu raciocínio, nós estamos um pouco além do nosso tempo. Tratamos aqui de duas pautas interessantes. Num primeiro momento, a sua sugestão por meio de projetos de lei tentando disciplinar e, sobretudo, garantir a divulgação dos valores das chamadas propagandas institucionais de órgãos públicos no município. E agora esse projeto que já virou lei, isentando da taxa de inscrição em concursos públicos municipais aqueles chamados doadores de medulas. Fica, então, o espaço para que o senhor toque num ponto que não abordamos até aqui e faça as suas considerações. Olha, Fábio, eu quero agradecer o espaço, mas mais do que tudo agradecer o carinho da comunidade de Caxias do Sul, a todas as pessoas que têm feito seus contatos, suas manifestações, suas abordagens, com sugestões, opiniões, críticas construtivas, e isso tem enriquecido profundamente a ação e a execução do mandato deste vereador, e a gente reitera estar à disposição em todos os canais das redes sociais, né, ou, enfim, permanentemente à disposição, e agradecer novamente o espaço da TV Câmara por este momento. Nós é que lhe agradecemos novamente, vereador. Conversamos então com o vereador Daniel Guerra, do PRB. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.